Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler o Salmo 41, Salmo de Davi. Ele escreve: Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. E agora no versículo 4 ele diz: Disse eu, compadece de mim, Senhor, sara a minha alma, porque pequei contra ti. A minha impressão, eu não fiz um estudo aprofundado do capítulo antes de fazer a leitura, aliás, é bom deixar isso bem claro, talvez teólogos, pastores possam eventualmente assistir os meus vídeos, né? E eu sou muito sincero em dizer que eu não faço nenhum estudo exegético, nenhum estudo, não leio nenhum comentário bíblico antes de fazer esses comentários aqui. São apenas fruto de um certo improviso, né? Uma reflexão no momento, né? Eu conto com a graça de Deus de me orientar a fazer uma reflexão razoável a respeito do texto. Eu estou no papel de um leitor comum que faz a sua leitura sem tantos recursos, né? Quem sabe no futuro eu consiga fazer um estudo exegético mais detalhado dos textos e aí gravar o fruto de um estudo exegético mesmo, com base em princípios hermenêuticos, enfim. Mas não é dessa forma que eu tenho feito no presente momento. Então, é claro que podem conter nos meus vídeos alguns erros ou imprecisões, né, nas minhas conclusões. Eu sou humilde para reconhecer isto. E aí, até nesse sentido, eu peço a ajuda de quem eventualmente possa encontrar algum detalhe, alguma coisa, algum erro, mesmo que seja erro pequeno ou um erro grave. Peço a ajuda realmente de quem fizer essa análise, de poder enviar para mim, tá? Eu não conheço nenhum canal no YouTube que faça esse trabalho aqui que eu tenho feito, embora não talvez com tanta precisão teológica, exegética, né? Mas algum canal que faça esse tipo de leitura e reflexão bíblica diária, né? Em conteúdos extensos, assim, capítulos inteiros. Fica aí até o desafio. Se você é um teólogo, pastor, um exegeta nato, deixo o meu desafio aí para você começar a gravar vídeos para pôr na internet. Um resultado de pesquisas, eu acho que é muito bom. Eu tenho procurado fazer aquilo que eu creio ser importante neste momento, para ajudar as pessoas da minha congregação, outras pessoas que eu conheço, a criarem o hábito da leitura e fazerem reflexões, meditem de fato nas Escrituras, ainda que sem tantos recursos exegéticos, né? Porque nós somos chamados a ler e conhecer as Escrituras e nem tudo a gente vai ter uma explicação por meio de um sermão, por exemplo. Nem todos terão comentários bíblicos de todos os livros da Bíblia, eu mesmo não tenho, né? Então é algo realmente que eu procuro fazer do jeito que eu faria se eu estivesse na minha casa, aqui sozinho mesmo. E na verdade estou na minha casa e estou sozinho, mas estou publicando, e aí eu corro o risco, sem dúvida, de cometer alguns erros, né? Então, eu não sou nenhum homem inspirado, como os que foram inspirados para escrever a Bíblia, né? Não sou inspirado por Deus, não sou inerrante, muito pelo contrário. Mas a Bíblia é. E eu tenho tentado ter o cuidado de não
de não enfraquecer o sentido do texto, mas procurar aclarar o sentido do texto conforme a interpretação que eu faço. Então, dito tudo isso, na verdade eu poderia ter dito isso lá no primeiro vídeo, né? Mas estou dizendo agora, acho que não tem nenhum problema, né? Estou dizendo agora por conta aqui desse texto, né? Eu acredito o seguinte, que do versículo 1 ao versículo 3, Davi ele está dizendo o seguinte, que o Senhor abençoa aquele que acode ao necessitado. O Senhor abençoa de várias formas, o Senhor o protege, o Senhor preserva a vida dele, o Senhor o faz feliz na terra, não entrega aos seus inimigos, o assiste no seu leito de enfermidade, enfim. Deus cuida de diversas formas daqueles que acodem ao necessitado. E aí vem o versículo 4 e diz assim, gente, me perdoe que eu acho que tem um mosquito aqui que está terrível, viu? O versículo 4 diz assim, disse eu, compadece-te de mim, Senhor, sara a minha alma porque pequei contra ti. A minha impressão é que ele falhou exatamente no ponto que ele acabou de colocar do versículo 1 ao 3, ou seja, ele pecou em não acudir ao necessitado, em não dar atenção àqueles que precisavam da sua ajuda. Essa é a minha impressão. E aí ele começa a descrever as coisas que ele está enfrentando, provavelmente por conta dele não ter dado atenção aos necessitados. Ele diz no versículo 5, os meus inimigos falam mal de mim, quando morrerá e lhe perecerá o nome, dizem, né, os seus inimigos. Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias, em saindo é disso que fala, de mim rosnam, e a uma todos os que me odeiam, de mim rosnam a uma todos os que me odeiam, engendram males contra mim, dizendo, peste maligna deu nele, e caiu de cama, já não há de levantar-se. Ele diz ainda, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Ou seja, eu fui traído até por um amigo íntimo. E este versículo aqui, se na sua Bíblia tem aquelas referências no rodapé, observe lá, o versículo 9, ele aparece citado no livro de Mateus, no livro de Marcos, em Lucas e em João, como referência a Judas, o traidor, que era amigo íntimo, fazia parte ali do colégio apostólico e ainda tendo comido do pão do Senhor Jesus Cristo, ele levantou contra ele o calcanhar, que é aí uma expressão que designa a traição, né? A traição. Então, Davi, como eu já disse várias vezes antes, ele passa por situações que o próprio Senhor Jesus viria a passar, né? Ele é uma espécie de tipo messiânico, então a vida dele de alguma forma representa e ilustra aquele que viria, aquele que estaria por vir ainda e que para nós já veio, que é Jesus Cristo. Mas veja, o que eu entendo desse salmo é que Davi está dizendo que isso acontece por conta do seu pecado, está ali no versículo 4. Jesus, é óbvio que não, né? Ele foi traído não por causa do seu pecado, aí está a grande diferença de Davi. Davi sofreu muitas consequências dos seus pecados. Jesus não sofreu consequências dos seus pecados, mas sofreu consequências dos meus e dos teus pecados. Tudo que Jesus sofreu em termos de humilhação, calúnia, injustiça, sofrimento físico, espiritual, enfim, a sua morte, o seu sepultamento, tudo isso que ele passou foi por conta dos nossos pecados, não dos dele. Foi por causa dos meus pecados, por causa da minha falha de caráter, das minhas falhas morais, por causa da minha falta de amor ao próximo. Ele morreu por isso, né? Ele sofreu o que eu deveria ter sofrido. Então, e aqui Davi está sofrendo por seus próprios pecados.
Aí ele diz no versículo 10: Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me, para que eu lhes pague segundo merecem. Então ele pede ajuda de Deus, o socorro de Deus, para vingar, né? Vingar a sua honra e fazer sofrer os seus inimigos, né? Ele diz ainda: com isto conheço que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Então ele sabe que Deus está cuidando dele se ele vencer os seus inimigos. Versículo 12: quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões a tua presença para sempre, né? Eu acredito que Davi, ele embora seja um homem frágil, pecador, como todos nós, ele de alguma forma ele experimentava algo de Deus de modo muito especial, né? Então Deus o sustentava, Deus o mantinha na sua presença, apesar das suas falhas. O Senhor o corrigia e fazia com que ele voltasse a viver de forma íntegra, né? Então o Senhor o abençoava, estava sempre com ele. Esse então é o Salmo 41, né? Lutas, dissabores, calúnias que ele sofria por conta dos seus próprios pecados, e ele roga então o socorro de Deus. Tem o versículo 13 ainda: bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade para eternidade. Amém e amém. Então ele encerra com essa palavra de louvor a Deus, e assim encerra também o livro 1 dos Salmos. Os Salmos têm 5 livros, são 150 capítulos, divididos em 5 livros. Então, do Salmo 1 ao Salmo 41 formam o livro de número 1. Ok? Esse foi então o Salmo 41. Amanhã nós vamos retomar a nossa leitura, mas num outro livro bíblico. Tá bom? Então espero você amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço.